Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre novos tratamentos para o diabetes do tipo 2. Quem tira as nossas dúvidas é a médica endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. E hoje, para tirar suas dúvidas sobre a diabetes do tipo 2 e novos tratamentos para a doença. Então, aproveita que você tem essa oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e o facebook.com/Denise Luque. Vou ficar muito feliz de poder te ajudar com informação. As redes sociais estão sempre atualizadas. Mande sua mensagem particular quando você não quiser ser identificado. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @Denise Luque. Dá para seguir o perfil, curtir, tem muitas fotos. Aproveita para curtir as fotos também, dá para fazer seus comentários e deixar perguntas também pelo Instagram. Se inscreva no meu canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque. E a grande novidade é que agora você consegue assistir a toda a nossa programação no canal da HIT no YouTube. Então, entra no YouTube, escreve HIT TV, você vai encontrar o canal da HIT, consegue assistir a nossa transmissão ao vivo e aos vídeos dos programas que vão ao ar. Então, aproveita que é uma maneira de você ficar sempre muito bem informado e avisar outras pessoas que de repente estão fora de casa, não iriam conseguir assistir ao Consulta ao Doutor ou a qualquer outro programa da HIT, agora vão conseguir através do YouTube, onde quer que elas estejam, em qualquer parte do mundo. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tassiane Alvarenga, veio exclusivamente para o Consulta ao Doutor de Minas Gerais, né? Com certeza. Obrigada por ter vindo, prazer te receber aqui. Muito obrigada, Denise, também é uma honra e um prazer estar aqui com você, com os nossos telespectadores, falando sobre essa doença tão frequente, tão importante na nossa prática clínica e no Brasil e no mundo. É verdade, a doutora trouxe um material para a gente ilustrar também. Com certeza vai enriquecer demais o nosso bate-papo, então não perca essa oportunidade de ficar colado, então, assistindo ao Consulta ao Doutor hoje, porque a gente nem imagina, mas o diabetes está mais presente do que a gente pode imaginar, né, doutora? Com certeza, Denise. Nos últimos 10 anos, a prevalência de diabetes aumentou no Brasil em 60%, de forma que no ano de 2006, 5 em cada 100 brasileiros tinham diabetes. Hoje, 10 em cada 100 brasileiros têm diabetes. Então isso está crescendo muito e nós, como endocrinologistas, médicos, temos que saber identificar, prevenir e tratar essa doença. Com certeza. Começar então, explica para quem está em casa o que é o diabetes, e hoje a gente vai focar no diabetes do tipo 2, aí explica por quê também. Certo. Então é assim, nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele está presente, corresponde a 5 a 10% só dos casos de diabetes. E geralmente ele ocorre em crianças ou adultos jovens, e por um mecanismo que a medicina ainda não consegue explicar, anticorpos do próprio corpo da pessoa destroem o pâncreas. Então o paciente com diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona nada. Então o único tratamento para o paciente com diabetes tipo 1 até o momento é a insulinoterapia. Já no caso do paciente com diabetes tipo 2, o mecanismo é diferente. O pâncreas dele funciona, ainda produz um pouco de insulina, mas é uma quantidade insuficiente para deixar a glicose, que é o açúcar normal. Então ele funciona, mas não tudo o que precisava. E além disso, a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, eles são obesos, então eles têm resistência a essa insulina. A insulina a pouca insulina que tem no corpo ainda tem dificuldade de atuar. Então o diabetes tipo 2 e tipo 1 são muito diferentes. E os remédios para o diabetes tipo 2, eles tentam estimular esse pâncreas que ainda está lá funcionando, a produzir insulina para que deixe o açúcar controlado no sangue. Então, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença caracterizada pela alteração
da glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Joia. Você contou pra gente que houve um aumento no número de diabéticos no Brasil, né, doutora? Você contou aqui pra gente que houve esse aumento. Por que houve esse aumento? Tem fatores que favoreceram esse crescimento do diabetes? Sim, tem 4 fatores muito importantes. O primeiro fator é o aumento da obesidade no Brasil. Da mesma forma que o diabetes aumentou em 60%, a obesidade também aumentou em 60%. A população brasileira e mundial também engordou. E segundo motivo, os erros alimentares. Nós estamos alimentando muito mal, muita comida industrializada, processada, rica em sódio, gordura, açúcar, fast food. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é a falta de atividade física. Os pacientes hoje em dia, pela correria do dia a dia, por estudar e trabalhar, por às vezes terem 2 empregos, ou até mesmo pelo comodismo, não realizam atividade física. E o quarto motivo é que hoje o brasileiro vive mais. A expectativa de vida aumentou muito. Hoje é cerca de mais ou menos 75 anos e meio. E antes, na década de 40, por exemplo, era 45 anos. E com a idade, aumenta a prevalência de diabetes. Então são esses 4 motivos. A população brasileira engordou, está fazendo pouca atividade física, está se alimentando mal e envelheceu. E por isso a gente está vivendo essa epidemia de diabetes. Já já a doutora vai explicar pra gente, então, por que o diabetes é uma epidemia, então, silenciosa. Mas você que tá em casa, você tá mandando as perguntas aqui, e muita gente tá perguntando como é que faz pra evitar, como é que faz pra não se tornar uma pessoa diabética. Então a doutora vai explicar, vai contar tudo aqui pra gente. Estilo de vida, alimentação, será que isso influencia de verdade? Será que o resultado de quem tem uma alimentação que favorece, então, uma vida mais saudável é uma alimentação que afasta a chegada desse diabetes do tipo 2? A doutora vai explicar tudo aqui pra gente. Doutora, fala um pouquinho sobre essa epidemia silenciosa. Por que o diabetes ficou considerado, então, e hoje é uma epidemia silenciosa? Então, o que acontece, Denise? Mais de 50% dos pacientes com diabetes não tem nenhum sinal e sintoma. Ou seja, eles não sentem nada. Então, na maioria das vezes, o diabetes é descoberto em um check-up de rotina, ou quando a pessoa está com um problema na vista e vai investigar, viu que foi o diabetes, ou quando tem um infarto, um AVC. Então, a gente descobre o diabetes, na maioria das vezes, diante de uma complicação. E hoje a chave é a prevenção. Sim. O paciente precisa ir a consultas médicas com frequência, ele precisa realizar exames do perfil glicêmico, que depois a gente vai discutir, a cada ano, né? Então hoje nós temos que trabalhar nessa política de prevenção do diabetes, porque é uma epidemia silenciosa. Os pacientes são assintomáticos. Só em fases muito avançadas, quando o diabetes já está instalado há anos, pode ocorrer do paciente começar a emagrecer muito, fazer muito xixi. Então esses sinais e sintomas que a gente sempre imaginou que fossem sintomas do diabetes é quando a doença está muito avançada. Exatamente. É uma complicação. Aí já está em estágios bem avançados, o pâncreas já não está funcionando mais quase nada. E aí é isso que eu te falei. Começa a emagrecer, fazer muito xixi, beber muita água, ter muita fome, ele está comendo e está emagrecendo, ter muita fraqueza nas pernas, mas nós não podemos diagnosticar o diabetes nessa fase, né? Por isso a importância aí dos exames de rotina na avaliação do paciente com suspeita ou com fatores de risco para o diabetes. Tá, obesidade então é um fator de risco, você contou aqui pra gente, sedentarismo, com certeza. Certo. O que mais que a gente... o fator genético é importante e é só importante para o diabetes do tipo 2, do tipo 1 também, para ocasionar um diabetes do tipo 2 no outro familiar? Como é isso? É assim, é muito importante a história familiar de diabetes. Então, se o paciente tem um parente de primeiro grau, ou pai, ou mãe, ou irmão com diabetes, isso aumenta em mais de 10 vezes a chance dele ter diabetes. E tanto o diabetes tipo 2 quanto o tipo 1 tem componente genético, mas o tipo 2, o componente genético é mais forte do que no paciente com diabetes tipo 1. Então, a história familiar é um fator de risco isolado para diabetes tipo 2. Perfeito. Alimentação está dentro daquilo que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável sempre, mas de repente você tem um histórico familiar
não precisa abraçar esse histórico familiar. Com certeza. Não é uma certeza que você vai ter o problema. Você pode trabalhar, a gente pode trabalhar aquilo que a gente tem de ferramenta? Com certeza, a gente pode trabalhar na prevenção. Então, o que é uma alimentação saudável? Não só para um paciente com história familiar de diabetes, mas para um paciente qualquer. É uma alimentação hipocalórica, que não tenha muitas calorias, que não tenha muitos produtos industrializados, rica em fibras, com muita água, maneirar aí no consumo de álcool. E uma dica muito importante que eu sempre gosto de dar para os pacientes no consultório é para preferir carboidratos complexos. O que é isso? É o pão integral, a bolacha ou a torrada integral, que são carboidratos que têm um menor índice glicêmico, ou seja, eles sobem o açúcar no sangue menos do que a farinha branca, do que o pão branco. Então isso não é um hábito de vida que a gente tem que adquirir desde ali a infância. Não é que no final de semana não pode dar uma escapada e comer uma lasanha, uma pizza, um doce, com certeza. Mas no dia a dia a gente tem que plantar hábitos alimentares saudáveis. Desde sempre? Porque estou imaginando uma família que tem muita propensão para diabetes. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Educar seus filhos a crescer nesse ambiente, né? Porque não pode ser uma dieta. Tem que ser um estilo de vida, né? E aí é algo que você vai, então, a gente sabe que o produto integral não significa que ele tem menos calorias, às vezes ele até tem mais. Exatamente. Então você vai fazer esse balanço para não engordar também comendo os alimentos que são integrais, mas o alimento integral vai te ajudar na manutenção dessa vida saudável. Vai ajudar, porque eles podem até ter um pouquinho a mais de caloria, mas eles sobem menos o açúcar, né? E isso é mais importante para... Isso é mais importante. E também eles dão mais saciedade, porque a digestão dos produtos integrais é mais lenta. Então eles dão bem mais saciedade para o indivíduo. Me conta um pouquinho sobre a hipoglicemia no diabético, porque as pessoas que não têm diabetes, por exemplo, podem às vezes se aventurar a fazer dietas que passam horas sem se alimentar e a pessoa pode não ter absolutamente nada. Se ela não se sente tão bem ou sente muita fome, lembrando que a fome é um sinal de que de repente o organismo está precisando desse alimento, né? Ok, consome, mas para o diabético me parece que é diferente, né? Tem que seguir uma coisa mais rigorosa com o tempo de alimentação. Sim, o que acontece? A maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, eles estão além da dieta, da atividade física, usando alguma medicação. E essa própria medicação pode contribuir para a hipoglicemia. Por isso que a gente recomenda para que os pacientes eles se alimentem de 3 em 3 horas, não fiquem em grandes intervalos sem se alimentar. E o que é a hipoglicemia? A hipoglicemia é o contrário da hiperglicemia. Então é uma glicose no sangue, ou medida pelo dedo, menos de 70. E o paciente, ele sente essa hipoglicemia. Então ele sua frio, ele tem batedeira, taquicardia, às vezes ele tem até assim uma tontura, uma sensação de desmaio, e nós temos que evitar isso ao máximo, porque a hipoglicemia, ela às vezes é pior do que a hiperglicemia. Ela pode causar descompassos, arritmias no coração. Então a hipoglicemia às vezes é até mais grave do que a hiperglicemia. Então todo paciente diabético, ele tem que andar com uma porção de 15 gramas de carboidrato com ele. O que seria isso? 3 balinhas, ou às vezes... de açúcar mesmo, tipo, 3 balinhas que três tem balinhas açúcar. Que tem, tipo 3 balinhas de caramelo. Tá. Ou ele tem que ter, por exemplo, em fácil acesso, 200 ml de suco de laranja, ou um sachêzinho com 30 gramas de carboidrato. Porque se ele sentir esses sinais e sintomas que eu te disse, ele tem que medir a ponta de dedo, corrigir, né, com essas 30 gramas de carboidrato, que pode ser as 3 balinhas, o suco de laranja, e mede de novo depois de 15 minutos para ver se corrigiu. Entendeu? Porque não pode deixar chegar numa situação que ele está passando tão mal que ele nem vai conseguir ter essa atitude também. Tem alguns pacientes que já tiveram até convulsão pela hipoglicemia, então a hipoglicemia é muito grave. Todo paciente diabético tem que conhecer os sinais e sintomas e saber como tratar, né? Como reconhecer e como tratar a hipoglicemia. Perfeito. A gente sempre faz o exame de glicemia. Isso. Né? Então, se a gente vai ao médico, naquele monte de exame de sangue que você vai fazer, é impossível que não te peçam esse exame para medir o nível de açúcar então que tem no sangue. Esse é igual o da ponteira,
que o paciente faz em casa, quem tem diabetes tem um aparelhinho, e acho que tem que ter, Tem que ter. E eu quero saber qual é o número que tem que estar. Certo. Então é assim, nós temos 3 exames para fazer o diagnóstico de diabetes. Um deles é a glicemia de jejum, que é o mais conhecido, né, e o mais solicitado. A glicemia de jejum é a glicose medida no sangue depois de 8 a 12 horas de jejum, certo? Se essa glicose estiver acima de 126, o paciente tem diagnóstico de diabetes. O outro exame é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é um exame muito moderno, assim, que avalia a média da glicose de 3 meses. Então ele vê como ficou em média o açúcar daquele paciente nos últimos 3 meses. E nós temos também aquele teste que a gente fala que é o teste de sobrecarga de glicose, que o paciente pega um copo com água e 75 gramas de açúcar, bebe e 2 horas depois no laboratório mede a glicose, né? E a ponta de dedo? A ponta de dedo é o destro, é diferente. A ponta de dedo, ela só faz diagnóstico de diabetes se ela der mais de 200 e se o paciente tiver com aqueles sintomas que eu te falei. Emagrecendo, fazendo muito xixi, bebendo muita água. Então, o exame ideal é o exame de sangue, através da glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou esse teste da sobrecarga do açúcar. E é muito interessante, Denise, porque todo paciente com mais de 45 anos, anualmente ele deve fazer esses exames. Talvez não precise dos 3, né? Mas pelo menos um. E os pacientes com menos de 45 anos, mas que tenham os fatores de risco que a gente conversou, familiar de 1º grau com diabetes, que sejam obesos, que sejam sedentários e que tenham também pressão, colesterol, triglicérides, são pacientes de alto risco para diabetes. E uma coisa que eu queria até mostrar depois, tem uma alteração vista assim a olho nu, no exame físico do paciente, que é uma mancha aveludada, escurecida, enegrecida na região do pescoço, das axilas e da virilha. Depois a gente vai mostrar nos slides. Essa mancha chama acantose nigricans. E essa mancha prediz que o pâncreas está sobrecarregado. Então é como se fosse um sinal vermelho. E olha que isso é a olho nu. Você consegue identificar que está na sua casa sem ser médico? Você vai ver essa mancha, pode não ser exatamente esse problema, mas você vai ver essa mancha. E não custa nada avisar essa pessoa. Com certeza, avisa essa pessoa. Procure um clínico, um endocrinologista e faça exame do perfil de glicose. Vamos fazer o seguinte, eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, eu gostei que você falou desse exame de hemoglobina glicada, porque quando as pessoas... Eu não faço isso, mas eu já ouvi muita gente falar, eu vou fazer exame, não vou fazer na segunda-feira não, porque no final de semana a gente sempre exagera um pouquinho. Vou programar para fazer na quinta, na sexta-feira, porque você muda a dieta e de repente você pode driblar um valor ou outro aqui, o que na verdade você está só enganando você mesmo, né? A mais ninguém. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse exame de hemoglobina glicada, porque se ele vê os últimos 3 meses, é impossível driblar isso, né? Conta um pouquinho pra gente se ele der alterado, se significa mais do que esse, que de repente a pessoa teve uma alimentação que não foi adequada, às vezes não fez exatamente as 8 ou 12 horas de jejum, esqueceu que não podia, tomou um refrigerante. Conta um pouquinho pra gente. Então a hemoglobina glicada é esse exame que reflete a média glicêmica dos 3 meses. Muitos pacientes fazem isso mesmo. Tá faltando 10 dias para colher o exame. Então vamos fazer uma dieta bem certinha, vamos fazer atividade física, mas ele pode falsear a glicemia de jejum. Agora a hemoglobina glicada, ela vai mostrar como que ficou o diabetes em 3 meses. Então ela vai vir alterada. E aí nós, como endocrinologistas, vamos saber que esse diabetes esteve fora do alvo, né? Fora das metas que a gente gostaria. E uma situação muito importante também é o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é um estágio anterior ao diabetes, em que o paciente tem ainda a chance de mudar de vida, de mudar a alimentação, de mudar a atividade física, de emagrecer e não se tornar diabético. Então ele pode seguir 2 caminhos: normalizar a sua glicose ou se tornar diabético. E são com esses mesmos 3 exames que a gente faz o diagnóstico: com a glicose de jejum, com a hemoglobina glicada e com a glicose pós-prandial, que é essa após o copo de água com açúcar. Excelente.
Vamos pro intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor hoje fala sobre novos tratamentos para o diabetes. E aqui a gente está focando no diabetes do tipo 2. Quem tira as nossas dúvidas é a médica endocrinologista, doutora Tassiane Alvarenga. Doutora, você preparou uma apresentaçãozinha de slides para nós? Isso, vamos mostrar. Então a gente recapitula aquilo que já foi dito. Você que ligou a televisão agora, olha que oportunidade maravilhosa. A gente vai recapitular algumas coisas que a gente falou no primeiro bloco, ilustrando para você que está em casa, e a gente dá continuidade. Aquela história da mancha no pescoço, doutora, chamou muita atenção. Só porque uma mancha nas axilas ou na região da virilha, me corrija se eu estiver errada, mas ela pode ter até uma outra razão, ou por questão de depilação. Isso. Mas no pescoço me chama muita atenção, né? Porque qualquer um pode ver, o pescoço é uma parte do corpo que está muito à mostra. Exatamente. Né? Então, tanto o paciente quanto os médicos têm que estar treinados para identificar. Apareceu essa mancha, o pâncreas está sobrecarregado. É um sinal vermelho. Vamos fazer os exames de glicose, vamos identificar esse diagnóstico para tratar corretamente. Vai ter ela ali nos slides que a gente vai ver junto. Vamos colocar os slides, então, quando chegar a gente fala da mancha. Olha aí. Certo. Então vamos recapitular um pouquinho. Nesse primeiro slide eu mostro como o diabetes cresceu no Brasil. Então a prevalência aumentou 60%. Isso é muito significativo. E hoje as mulheres estão ganhando dos homens. Então as mulheres estão mais diabéticas do que os homens. Talvez por causa do peso ou por estarem mais sedentárias, né? Já você me fala da questão do estresse também. Como isso tem impacto com certeza. Na alimentação, na qualidade de vida. Vamos lá, vamos pro próximo. E esse slide é interessante porque ele tenta mostrar qual lugar do Brasil que mais tem diabetes. E foi o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro é o local que as pessoas estão com mais prevalência de diabetes. Vamos pro próximo. E o diabetes, além de ser uma epidemia crescente, como eu mostrei, é uma epidemia silenciosa. A cada 2,5 minutos, uma pessoa no Brasil descobre que está diabética. Então isso é muito significativo. Vamos para o próximo. A epidemia silenciosa que a gente explicou. Então não espere sinais e sintomas para fazer um exame de glicose, uma investigação do seu perfil glicêmico. Porque nas fases iniciais e intermediárias, o diabetes é assintomático. O que a gente quer é ter primeiro a questão da prevenção e, quando não é possível prevenir 100%, né, tem questões genéticas também que influenciam, que a gente consiga diagnosticar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque a gente sabe, a gente vai comentar aqui das consequências de um diabetes mal compensado, mal controlado e tudo como ele complica e traz uma perda de qualidade de vida para o paciente. Com certeza. Vamos para o próximo slide que eu acho que vai aparecer. Essa é a epidemia da obesidade. Então, coincidentemente, o diabetes aumentou em 60% e a obesidade também. Então, esse é um dos principais motivos para o aumento da prevalência do diabetes. Não significa que não possa existir um diabético magro. Com certeza. É o que você disse, Denise. A genética é muito importante. Então, nós temos alguns pacientes, é a minoria. 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 são obesos. Mas uma minoria, uns 10%, eles podem ser magros. Mas, geralmente, mesmo sendo magros, eles têm aquela gordura da região abdominal. Pela resistência. Pela resistência à insulina. Vamos lá. Vamos mais um que eu acho que vai ser do pâncreas. Agora, eu queria recapitular um pouquinho com vocês como que o pâncreas funciona. Então, o pâncreas, ele é uma fábrica de insulina. Nós temos que ver o pâncreas como uma fábrica de insulina. Ele tem a função de produzir insulina e a insulina, ela pega o excesso de açúcar que está no sangue e distribui para os órgãos. Então ela distribui um pouco para o coração, para os rins, para o fígado, para os músculos, evitando que ela se acumule no sangue. Então a insulina é o hormônio mais importante do pâncreas, que é esse grande órgão endócrino. Vamos para o próximo. E aí, o que acontece? É só o pâncreas que está implicado no desenvolvimento do diabetes? Não. São vários órgãos. Então aqui nós podemos ver, vou pegar a caixinha. Legal.
Então o pâncreas, ele produz menos insulina. Tá. É uma quantidade insuficiente para o corpo daquela pessoa. O Fraga vai mostrar pra gente. Isso. Tá. Então o pâncreas produz uma quantidade insuficiente de insulina, na maioria das vezes, porque a pessoa está obesa. Além disso, o fígado começa a produzir glicose. Então o fígado é capaz de produzir açúcar. Então todos esses fatores, todos esses mecanismos vão causar a hiperglicemia, que é a condição do diabetes. Exatamente. Então tem a participação do pâncreas, o fígado produzindo glicose, o rins não consegue eliminar esse excesso de glicose e o músculo do paciente diabético, ele não capta também glicose. Então essa glicose fica toda no sangue. Tem alguma consequência aí da diminuição da captação de glicose pelo músculo? Ele fica enfraquecido? Muitas vezes o músculo pode ficar fadigado, a pessoa pode ter fraqueza muscular. Então às vezes a gente pensa, é só o pâncreas, né, que está envolvido? Não. Todos os órgãos estão envolvidos na fisiopatologia do diabetes. Tudo culminando com essa hiperglicemia, né? E o que é muito legal? As medicações utilizadas para o tratamento do diabetes, elas vão atuar nesses vários mecanismos que geraram a hiperglicemia. Tá. Então, e aí, mais pra frente a gente vai ter a oportunidade de falar das medicações. Das né? medicações novas, das medicações mais modernas. Isso é muito legal, porque tem muita gente que está em casa e faz um tratamento, ou de repente foi diagnosticado há muito tempo, onde a pessoa não consegue um controle muito eficaz, muito efetivo, não buscou uma atualização aí para saber se o médico tem alguma coisa nova para oferecer, e hoje tem, né? Com certeza, então fica sofrendo as consequências, com problema na visão, às vezes até já teve que amputar parte dos pés, de repente. Então buscar o especialista sempre. Quem tem diabetes é amigo do endócrino. Com certeza, é parceiro. Tá. O endocrinologista e o paciente diabéticos têm que ser parceiros nesse objetivo de controlar bem a glicose. Agora, de uma certa maneira, quem está acima do peso busca o endócrino para tratar sobrepeso e obesidade, né? Sobrepeso, a gente fala bastante de obesidade, mas sobrepeso é um primeiro passo ali, mais um pouquinho você está na obesidade. É um pré-obesidade, né, Denise? Então precisa manter esse tratamento, porque você está. Se o seu objetivo é perder peso, você vai conseguir, você vai fazer o tratamento, seja ele qual for, e você está evitando o diabetes. Exatamente, você está prevenindo a instalação do diabetes. Nós comentamos rapidinho sobre o pré-diabetes, né? Isso, conta pra gente sobre essa condição. Então o pré-diabetes, eu já dei até uma pequena explicação, ele é um estágio anterior ao desenvolvimento do diabetes. Lembra que eu falei dos 3 exames? Falou. Glicemia de jejum, aquele teste com um copo com água com açúcar, que é a pós-prandial, e a hemoglobina glicada. O paciente, para falar que ele tem diabetes, a glicemia de jejum deve estar maior ou igual a 126. Se ela tiver entre 100 e 126, é o pré-diabetes. A hemoglobina glicada do diabético, ela está mais que 6,5. Do pré-diabético está de 5,7 a 6,4. Aquele teste com açúcar do diabético está maior ou igual a 200. Do pré-diabético está 140 a 200. Então é um estágio anterior e ele pode ou evoluir para o diabetes ou mudar de vida. Fazer dieta, fazer atividade física, emagrecer, procurar se cuidar, né? E dá para mudar essa condição? Com certeza, ele pode, o pré-diabético, ele segue 2 caminhos. Ou ele vira diabético, ou ele tem glicemia normal. Essa é a melhor fase de ter a intervenção, né? Então, pensa, pré-diabetes é um sinal vermelho. Vamos cuidar. E é muito comum no pré-diabetes a mancha, que eu falei. E você reverte a condição, a mancha sai? A mancha some toda, controlando a glicose. Vou pedir pra Poliana colocar no ar, então. Coloca, Poli, por favor, pra gente ver a foto dessa mancha no pescoço. Olha só, tá vendo? Então, essa que tá no exemplo é na região do pescoço, né? Uma delas, e a outra na axila. É essa mancha aveludada, escurecida, né? Os pacientes contam no consultório que eles já passaram tudo, até bucha, pra tentar tirar. E não sai, porque gente. O aspecto, olhando assim na imagem, parece que fica um pouco grosseiro. Fica aveludada, assim, altinha, sabe? Então isso, olha lá, ó, no pescoço, até crianças, Denise, com essa epidemia que nós estamos vivendo da obesidade infantil, crianças estão tendo mais diabetes tipo 2 do que diabetes tipo 1. Que coisa essa condição. E quando a gente acha que diabetes é em criança, a gente pensa no tipo 1. Exatamente. Agora, uma criança obesa pode pesquisar, que o mais provável é que seja diabetes tipo 2.
né? Por isso que a obesidade infantil deve ser tão combatida. Exatamente. Sempre. Sempre, né? sempre. E o que você falou é muito importante. Então hoje, antigamente, todos os guidelines, todas as diretrizes para o tratamento do diabetes visavam um objetivo: controlar o açúcar. Hoje não é mais assim. Hoje nós queremos medicações que vão além do controle glicêmico. Essa visão glicocêntrica, só deixar o açúcar controlado, é coisa do passado. Hoje nós queremos que nosso paciente com diabetes tipo 2 emagreça, perca a gordura abdominal, que ele diminua a pressão arterial, que diminua o colesterol, triglicérides e principalmente que diminua o risco da mortalidade cardiovascular, que é o infarto e o AVC. O principal motivo que faz com que um paciente diabético hoje morra é o infarto e o AVC. Então nós não queremos só um remédio que controle a glicose, nós queremos um remédio que emagreça, que melhore pressão, que diminua o risco dele ter essa complicação cardiovascular, e essas que são as novas drogas que depois a gente vai ter oportunidade de discutir. Então, deixa eu entender. O paciente é aquele que de repente recebeu essa orientação muitos anos atrás, porque antigamente era assim, né? Olha, você é diabético, você precisa manter o seu açúcar no sangue controlado. Então tem um aparelhinho, vai lá, excede um pouco, depois controla um pouco, excede um pouco, controla um pouco, e tá sempre ali balanceando, né? Equilibrando. Esse não é um controle bem feito se ele é obeso, se ele tem essa gordura abdominal, se ele está com a pressão arterial alta. Então isso não é hoje não é um bom controle. Não é um bom controle. O diabetes, na maioria das vezes, não vem sozinho. Ele vem num contexto que a gente chama de síndrome metabólica. Tá. Então o paciente, ele tem alteração glicêmica, ele tem alteração da pressão arterial, do triglicérides, geralmente ele tem o colesterol bom, baixo, Que dificulta também, isso é um fator negativo, né? Exatamente. Então ele tem a circunferência abdominal. Então é um conjunto de fatores e nós temos que tratar esse paciente como um todo, né? Na questão da alimentação, vale investir nos alimentos diet, que são feitos para os diabéticos, ou mesmo alimentos diet, precisa existir o controle. Então, refrigerante é diet, então tá liberado ou não é desse jeito? É assim, tudo em alimentação, a chave é o equilíbrio, né? Então a dieta do diabético ou de qualquer pessoa tem que ser equilibrada. E uma coisa que eu queria esclarecer aqui, porque os pacientes me perguntam muito no consultório: qual que é a diferença entre diet e light, né? Diet é um produto isento de açúcar. Então se tiver escrito chocolate diet, ele é 0 açúcar. Agora o light quer dizer que ele tem 25% a menos do açúcar do que um alimento que seria tipo o equivalente, né? Então os pacientes, eles podem consumir doces diet, tudo com moderação, Denise. Eles não precisam comer só arroz integral, de vez em quando pode comer um arroz normal, um macarrão, mas tudo dentro do equilíbrio. E o que eu acho muito legal também, que os pacientes perguntam no consultório, é assim: doutora, qual atividade física é melhor? Porque eu tenho diabetes. Isso não existe, gente. A melhor atividade física é aquela que te dê prazer, é aquela que te dê satisfação, é aquela que vai ser um hobby, porque tem que ser pra vida inteira. Então tem que ser legal. Então se a pessoa quer nadar, dançar, praticar tênis, jogar futebol, às vezes fazer maratona, correr, é o que ela quiser. Porque se for por um período curto e pré-determinado, não vai dar certo. Então busque alguma coisa que vai te trazer um pouco de felicidade. Dá pra variar? Então, com certeza. Numa época do ano tá mais legal pra fazer uma dança. Na outra época do ano a pessoa animou pra fazer uma caminhada ou uma corrida, enfim. Dá pra variar o exercício? Dá super pra variar. E outra recomendação muito importante, porque nós temos o conceito de exercício aeróbico, né? E o exercício como se fosse resistido, né? O que é o exercício aeróbico? É correr, nadar, fazer esteira. E o resistido é a musculação, é um pilates. E o ideal é a combinação do exercício aeróbico com o exercício resistido. E qual que é o mínimo? Os pacientes perguntam muito isso. Doutora, qual é o mínimo? Não existe mínimo. O mínimo é o que você conseguir. Ótimo. Se der pra ser 2 vezes por semana, vai ser 2 vezes por semana. Mas a recomendação é assim, se der, né, se possível, são 150 minutos por semana. Então, por exemplo, 5 vezes por semana de 30 minutinhos. Ótimo. Outras pessoas já preferem 3 vezes por semana, 50 minutos. Então é o que você se adaptar, né?
A gente tem um marcador também que a gente faz através de um exame de sangue, que é a insulina. Certo. Eu quero saber que número que a insulina, esse marcador, deve estar, e se ele representa alguma coisa, não para o parâmetro ali que você tem do laboratório. Certo. Porque muitas vezes a análise que o teu médico faz é diferente daquele parâmetro que o laboratório te dá. Aliás, isso é maravilhoso, né? Porque significa que é muito importante você voltar ao médico. Fala um pouquinho pra gente da insulina. Então, o que acontece no diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, ele tem duas coisas. O pâncreas dele é preguiçoso, produz menos insulina, mas ele também tem uma resistência à ação da insulina. Ou seja, o pâncreas tenta produzir um monte de insulina. E aí, o que acontece? No exame de sangue a insulina está alta. Aí você pensa assim, nossa, mas o pâncreas não está funcionando pouco? Ele está funcionando pouco para aquele paciente, mas a insulina está alta porque ela não está agindo. Os órgãos estão resistentes à insulina. Então, uma insulina alta é um sinal de pré-diabetes, Denise. Assim como a acantose, né? Vamos para a pergunta do telespectador. Tiago, do Piauí, ligou para cá, tem diabetes do tipo 2 faz 15 anos já, ele tem 52 anos. Ele não fala a altura, mas ele fala o peso aqui, tem 65 quilos. Ele conta que todos os dias ele foi recomendado tomar 4 medicações para o controle do diabetes. 2 de manhã e 2 à tarde. Ele diz que ele não engorda, mas também ele não emagrece. Certo. Ele não contou se ele precisa emagrecer, se ele tem essa gordura abdominal que a doutora falou aqui pra gente, mas ele quer saber se isso pode ser normal ou se de repente, se ele tiver acima do peso ou achar que ele precisa perder esse peso, ele precisa voltar no especialista e dizer, olha, esses remédios, ok, tô controlando, o número ali no exame tá ok, mas não consegui perder o peso ou a barriga. Certo. Ele não falou quais são os remédios que ele está usando, né? Então, Tiago, boa tarde. Eu vou tentar responder a sua pergunta, né? A maioria dos pacientes, como eu disse, com diabetes são obesos. E se você está usando 4 remédios para o diabetes, a sua glicose está controlada, mas você não está conseguindo emagrecer, é isso? Ele não está conseguindo emagrecer. Não engorda nem emagrece. O peso está estável. O que você precisa de ver, Tiago? Se o seu peso está ideal para sua altura. Como que você vê isso? É o cálculo do índice de massa corporal. Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. Qual que é o ideal desse índice? É que ele fique entre 20 e 25. Se você tiver aí, você está num peso ideal. 25 a 30 é o que a gente chama de sobrepeso e acima de 30 a obesidade. Mas eu recomendo que você procure seu endocrinologista ou médico que te trata para você ver se você está no seu peso ideal, para você rever como está a sua alimentação, se você está fazendo atividades físicas corretamente e principalmente para saber se você está usando as melhores medicações que existem hoje para o diabetes. Porque, como eu disse, a visão do endocrinologista, dos clínicos, dos cardiologistas abriu. Então não é mais controle o açúcar, é controle o açúcar, controle a pressão, controle o peso, diminua a chance de no futuro ter um infarto e um AVC. Então procura seu especialista para vocês juntos revisarem esse tratamento. Tem mais perguntas chegando aqui, mas eu vou fazer as perguntas que chegaram através da nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Vai lá que sua pergunta pode ser lida aqui também. São muitas. E muitas são respondidas mesmo sem que eu fale o teu nome e leia exatamente a tua pergunta. Então, fica de olho, presta atenção e muito obrigada a você que está mandando suas perguntas aqui pra gente. Julie Nascimento diz que a família dela, tanto materna quanto materna, tem muitos casos de diabetes. Aí ela foi, acho que ela teve contato com uma enfermeira. Certo. Não sei se fez um exame, esses da ponta do dedo, ou se fez o exame de sangue mesmo. Não sabemos porque ela não deu essa informação. E aí a pessoa disse pra ela que ela está pré-diabética. Certo. Ela conta aqui pra gente: estou desesperada, não consigo parar de comer doce. Eu, como paciente, né, e leiga, consigo entender, porque você recebeu uma informação dessa que pode cair como uma bomba na sua rotina, você ficou ansiosa, estressada, não para de comer doce. O que é totalmente contra a conduta que a gente deveria ter numa situação de pré-diabetes. Explica pra gente, doutora,
o que ela deve fazer e se com um exame já é pré-diabetes, ou se ela pode ficar tranquila, repetir o exame, fazer esses outros exames que a doutora falou, 3 aqui pra gente. Isso. Então, Julie, primeira coisa, não vamos desesperar. Nós vamos cuidar do seu caso, você vai achar um bom especialista. Primeira coisa, fez o exame, deu compatível com pré-diabetes. Um único exame não fecha diagnóstico de nada. Vamos repeti-los e fazer aqueles outros 2 que eu falei, que é a hemoglobina glicada e aquele com a carga do açúcar. Se por acaso realmente confirmar esse diagnóstico, você vai tentar mudar seus hábitos de vida, né? Claro que isso gera um pouco de ansiedade e aí a gente fica guloso, quer descontar no doce, mas vamos pensar o seguinte. Ou acha que não vai poder nunca mais comer doce, então você já quer descontar agora. Exatamente, deixa eu comer tudo enquanto eu tô pré-diabética. Não é? Não vamos fazer assim, vamos fazer totalmente o contrário. Primeira coisa, procure uma atividade física que você gosta de fazer e faça as 3 vezes por semana os 50 minutos. Segunda coisa, vamos mudar algumas coisas na sua alimentação. Não é não comer doce, mas vamos deixar para o sábado à tarde. Nos outros dias, se for comer, vamos comer doce diet, né? Vamos atuar na prevenção aí desse pré-diabetes. Eu não sei qual que é o seu peso, se você está acima do peso, mas se por acaso você tiver, o endocrinologista também pode te ajudar de algumas formas, com alguma medicação que ajude a diminuir a fome, a gula, a ansiedade em relação ao doce. Então você vai pensar o seguinte, que você vai sair desse pré-diabetes para uma glicose normal e que você vai colher ótimas consequências. Talvez isso foi um susto que veio para o bem, que veio para você mudar a sua vida. Inclusive para a questão de emagrecer, se você tem essa questão também, né? Já procura endócrino, já vai sair desse perfil do pré-diabetes e ainda vai emagrecer. Telespectador na linha, eu vou conversar com o Roberto, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Oi, Roberto, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá bom, obrigado. Viu, eu queria perguntar para a doutora, eu faço um tratamento não é um tratamento, é uns exames que eu faço todo ano de coração, cardíaco. Tá. E eu não tenho problema cardíaco, graças a Deus eu não tenho. Só que eu tenho um colesterol, doutora, que ele é difícil abaixar. Ele abaixa e volta de novo para 200 e pouco, tal. Eu tomo um medicamento e eu faço o máximo que eu posso. E eu queria saber o seguinte, aí o médico, a minha diabetes, ela fica entre 108, 106, 108, isso já há uns 3, 4 anos que eu tenho esse problema. O médico do cardiologista ele passou um remédio para mim tomar para pré-diabetes. Tá. E eu comecei a tomar por uma semana, eu fiquei encaroçado, alérgico. E agora, o que eu devo fazer? Eu tenho que parar com a medicação. Na verdade, eu sou um pré-diabetes mesmo. O que eu tenho que fazer? Roberto, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Você faz um controle alimentar bem feito também? Está sempre de olho na alimentação? Olha, eu como o normal, eu como a salada normal, carne, eu como muita carne, mas não como carne gordurosa, eu sou anti-gordura, carne gordurosa, não sou muito chegado em refrigerante e nem salgado, é muito difícil. Então, quer dizer, eu como uma comida do meu padrão de vida, assim, razoavelmente bem. Tá bom. Qual foi o remédio que ele passou? Você sabe o nome do remédio, não o nome da farmácia, do que ele é composto, Roberto, que você está tomando? Pode falar. Cloridrato de metformina. Tá bom. Isso. Obrigada, Roberto. Um beijo para você, para o pessoal de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Sempre que a gente for se referir aos medicamentos, a gente sempre fala mesmo, igualzinho o Roberto falou aqui, do que ele é composto, né? Não o nome comercial, né? Que assim a gente pode falar das medicações, né? Falar da composição aí da medicação, do ativo do remédio, e não precisa falar o nome comercial. É uma maneira legal, então, que a gente aprendeu, né? Aqui no Consulta ao Doutor, a se referir aos medicamentos, porque aí a doutora pode falar também, né? O telespectador pode contar o que toma. Fala um pouquinho pra gente do caso do Roberto, doutora. Então, Roberto, você me disse que já foram feitas algumas glicemias e que elas deram sempre entre 100 e 126. Então, você está enquadrado no que a gente chama de pré-diabetes.
seria muito interessante, Roberto, você fazer aqueles 2 outros exames que eu comentei, que é a hemoglobina glicada e aquele teste que você toma o açúcar e colhe a glicose 2 horas depois, pra gente ver realmente se você tá pré-diabético ou se você não tá diabético. E o que importa é que se essa medicação não deu certo, a metformina, que é essa medicação que você me disse, ela realmente é o primeiro remédio que a gente passa para o paciente pré-diabético. Então a conduta do seu médico está totalmente correta, mas você teve uma alergia, você teve uma reação, essa medicação não foi boa para o seu organismo. Então nós temos que trocar por outro medicamento, certo? Além da alimentação que a gente já conversou, além da atividade física, nós precisamos te dar uma medicação que cuide desse pré-diabetes, para que não vire diabetes. E como você não deu certo com a metformina, vamos tentar outras. Tem muitas outras que você pode usar. Posso usar de novo a caixinha, Denise? Vamos fazer assim? A gente vai para o intervalo. Certo. No próximo bloco, a doutora vai explicar, então, falar das medicações, inclusive continuar respondendo a pergunta do nosso telespectador Roberto. Então, continue nos assistindo. A gente vai para um rapidinho intervalo, vai ser muito rápido. Não sai daí não, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje. Fala sobre diabetes do tipo 2, os novos tratamentos. Nesse bloco a gente vai falar sobre os remédios, as medicações. O que tem hoje de mais moderno a ser oferecido para o paciente? O nosso telespectador Roberto ligou há pouco, no finalzinho do segundo bloco, falou que um médico passou um medicamento para ele, mas ele teve uma reação, ele teve uma alergia. Perguntou para a doutora se ele poderia parar de tomar esse medicamento. A doutora vai continuar respondendo a pergunta do Roberto. Hoje a nossa convidada é a doutora Tassiane Alvarenga, médica endocrinologista, e nesse bloco a gente fala das complicações e dos medicamentos. Muito importante falar dessa questão dos medicamentos, porque aquilo que eu disse nos blocos anteriores, tem muita gente que no controle do diabetes não é bem feito, a pessoa está sofrendo com as complicações e às vezes não sabe que hoje tem outras opções, outras ferramentas que podem ser facilmente oferecidas para que elas tenham mais qualidade de vida. E isso é muito importante, na minha opinião. Eu sempre falo isso aqui, doutora, isso é muito importante, ter qualidade de vida, não importa qual é a doença, o problema que você tenha. Se você vive bem, se a sua qualidade de vida é boa, tá resolvida. Com certeza, você tem que estar bem, né? Você tem que estar emocionalmente bem, fisicamente bem. Vamos lá, para o nosso telespectador Roberto, então. Ele falou que teve uma reação, não chegou a ser uma alergia, né, doutora? Ele conta aqui. Pelo jeito ele teve alguma reação dermatológica, né? Mas provavelmente o organismo dele não deu muito certo com a medicação. Então, Roberto, como eu estava te dizendo, a primeira medicação que a gente tenta para o paciente com pré-diabetes é a metformina. Onde que a metformina age? Legal. Vou tentar mostrar aqui na caixinha. Então, a metformina, ela faz o fígado ficar menos resistente à insulina e ela faz o músculo captar mais glicose. Então ela faz com que a glicose no sangue diminua. E ela é um bom medicamento, ela é barata, ela está presente na farmácia popular, ela tem poucos efeitos colaterais, mas o tratamento tem que ser individualizado. Para o seu organismo esse remédio não deu certo. Mas olha o tanto de perspectiva de outros locais de ação que você tem. Então hoje eu vou apresentar algumas medicações que pode ser que seja útil para o seu caso, você discutir com o seu endocrinologista. Então, para a metformina, procura o seu endócrino e vamos achar uma medicação que dê mais certo. Não dá só para parar de tomar um medicamento. Você para, mas você busca o especialista. Com certeza. Porque essa questão, essa situação de um pré-diabetes, que você comentou aqui com a gente, precisa ser revertido e tem tratamento para essa fase também. Agora, você quer falar primeiro das complicações? Depois a gente foca. Vamos aproveitar o caso do Roberto. Tá. Então, Roberto, por que a gente tem que resolver seu caso? Porque a hiperglicemia, ela tem consequências. Então, essa glicose alta no sangue, ela é tóxica para vários órgãos. Então, essa glicose alta no sangue, ela pode levar a complicações, ela pode agredir o olho e cursar com a retinopatia diabética. Ela pode fazer com que o excesso de colesterol que você me disse que tem grude nas suas artérias. E isso contribui a longo prazo para ter um infarto ou um AVC, né? Além disso, pode atacar as células dos glomérulos renais, né?
pode ainda levar à disfunção sexual e também atacar os nervos da perna, né? Que é a neuropatia periférica. O que é isso? Muitos pacientes diabéticos no consultório queixam, Denise. Eles falam que tem dores na perna, formigamentos, uma sensação de uma fogueira mesmo na planta do pé. Isso é a neuropatia. E essas complicações do diabetes são tão importantes que a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira adquirida. A nefropatia diabética, que é o problema do rins, é a principal causa de doença renal com necessidade de hemodiálise. E a neuropatia diabética é o principal motivo de amputações não traumáticas, né? Que é a lesão, ter que cortar algum membro. Então nós temos que tratar agressivamente o pré-diabetes e o diabetes para evitar essas complicações. E dá para ter diabetes e não ter nenhuma complicação? Dá para ter diabetes e não ter nenhuma complicação, desde que a glicose esteja controlada. Vamos atender a telespectadora, minha xará. É a Denise, fala conosco de Brasília. Oi, Denise, tudo bem? Boa tarde. Pré-diabetes e o diabetes. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Não? Olha, eu descobri que eu tenho diabetes há quase 20 anos. E em seguida eu tive problema de artrose que foi crescendo, né? E hoje eu estou num estado de artrose avançada e não posso fazer exercício físico. Mesmo na água me incomoda, né? Porque eu estou com nível 4 de artrose nos joelhos e tudo. E eu tenho uma frustração muito grande por não fazer exercício, não poder fazer, né? Eu já fui atleta no passado e tudo. Eu queria saber se existe alguma medicação que me ajude, porque eu acho que eu teria que fazer um regime muito restrito para compensar essa dificuldade que eu tenho de fazer atividade física. Existiria algum outro método para eu aguentar um regime muito rígido, que para mim é muito difícil? Excelente a sua pergunta, Denise. Muito obrigada por participar do Consulta ao Doutor. A Denise está frustrada por não poder fazer atividade física. Então ela sente essa necessidade porque a vida inteira fez bastante atividade física, né? Com certeza. Foi atleta, enfim, ela compartilhou um pouquinho da história aqui com a gente. O que dá para fazer, doutora? Então, Denise, pelo que você está me contando, o grau da artrose é avançado, né? Você tem muita dor e tudo mais. Talvez você consiga fazer alguma atividade na água, uma hidroginástica ou um pilates muito leve, mas se mesmo assim, se nem isso você conseguir fazer, não tem problema. Vamos focar na alimentação e vamos focar nos bons remédios para diabetes. Hoje eu vou mostrar agora para você 2 medicações para o tratamento do diabetes que ajudem a emagrecer. Então, se não for possível que você faça exercício, nós vamos sim montar uma alimentação mais restritiva e usar remédios que, além de controlar o seu açúcar, te ajudem a emagrecer. Isso é totalmente possível. Eu vou começar mostrando uma das medicações que tem esse mecanismo de ação e que pode te ajudar nesse sentido. Legal. Olha só, nós temos então, como eu disse, um paciente descobriu que tem diabetes. Vamos arrumar a alimentação, vamos começar a fazer atividade física e vamos procurar a medicação correta para cada caso. Nós temos uma classe nova de medicações que são os inibidores de SGLT2. O que é esse remédio? Esse remédio, ele atua nos rins. Então, o local de atuação da medicação é nos rins. E de forma muito simplificada, para vocês telespectadores tentarem entender, esse remédio, ele pega o excesso de açúcar do sangue e elimina na urina. Então, o excesso de açúcar que está lá no sangue vai sair no xixi. Então ele tem um mecanismo de ação muito inovador. E eu gostaria, se possível, de mostrar um slide que está mostrando bem certinho como que o remédio funciona. Poli, posiciona aí pra gente o slide que fala sobre esse Pode passar. Inibidor? Pode passar. Nós já discutimos o diagnóstico do diabetes tipo 2, o conceito de pré-diabetes. Pode passar. As complicações também já discutimos. Pode passar. Tá certinho agora. Então, passa mais um pra mim que vai explicar. Então, ali é como se fosse o rim filtrando o nosso sangue. Mais um clique, por favor. E o excesso de açúcar que está localizado no sangue, ele é essas bolinhas
que vai sair na urina. Então nós temos perda de açúcar pela urina. Mais um clique, por favor. E isso leva a uma perda de quase 300 calorias por dia. Então essa medicação, além de ajudar no controle da glicose, ela ajuda a emagrecer, ela ajuda a perder circunferência abdominal, e teve um estudo muito recente sobre esse remédio que ainda ajudou a diminuir a mortalidade cardiovascular, que é a principal causa de morte nos diabéticos. Então esse é um remédio fantástico, mas lembrando que todo medicamento deve ser prescrito pelo médico. Você deve levar em conta se você não tem nenhuma contraindicação, então precisa de ser tudo acordado com o seu endocrinologista. Mas é uma medicação inovadora no tratamento do diabetes. Excelente. E quais seriam os efeitos colaterais, né? Porque todo remédio, por melhor que seja, né, Denise? Sempre tem. Tem efeito colateral. Como sai açúcar no xixi, o açúcar é um meio de cultura, então aumenta a chance de infecção, tanto de infecção de urina quanto de candidíase. Mas não é nada de forma muito significativa, é só orientar o paciente a ter cuidados com a higiene íntima. E tomar muita água. E tomar muita água. Esse remédio tem um outro benefício que eu já ia me esquecendo. Como você faz muito xixi, ele tem um efeito diurético e ele ajuda a controlar a pressão. Então é no mínimo 2 a 3 litros de água. Mas é um remédio inovador no tratamento do diabetes. Então, para algum caso, como por exemplo o da Denise, ela não consegue gastar muita caloria. Então, talvez esse remédio, né, Denise, seja interessante. Ela tem alguma contraindicação pela questão renal ou enfim. Com certeza, converse com o seu endocrinologista, Denise, para ver se essa é a melhor estratégia. É um remédio que só é vendido com a receita, né? Eu não sei se ele está disponível em farmácia popular, ainda não, porque é novo, infelizmente, né? Não, porque é uma droga nova, né? Mas as agências... A ideia é que chegue. A ideia é que chegue. O governo está batalhando justamente por isso, por melhorar a saúde global do paciente. Então, estão tendo políticas de saúde para tentar incluir esses remédios no SUS. Mas todos os remédios que eu vou mostrar hoje, infelizmente, ainda não estão presentes na rede pública. Mas são opções, né? De repente você tem a oportunidade e aí você consegue fazer. Também a indústria farmacêutica trabalha com cadastros e descontos. Então acho que isso também é bem legal de falar aqui. Só você se informar na farmácia mesmo, eles têm essa informação, eles conseguem passar. Alguns medicamentos têm um preço que não é tão acessível, mas com esses cadastros isso melhora demais. E aí é pesar custo-benefício, né? Se o teu médico passar, ele sabe qual o valor e ele pode te falar isso na consulta. Se você achar que não cabe no seu bolso e não está na sua realidade, já fala para ele que você não vai conseguir, né, naquele momento, fazer o tratamento com essa medicação. Vamos tentar um plano B, né, Denise? Troca, olha. E é pesar ali o que vai trazer de benefício, né? Exatamente. Mas o que a gente tem que lembrar é isso. O que eu queria muito deixar de mensagem para os pacientes diabéticos hoje era isso. Não pense apenas em controlar seu açúcar. Pense em controlar seu açúcar, em emagrecer, em controlar sua circunferência abdominal, a sua pressão e de diminuir o seu risco de infarto de AVC. Tenha esse pensamento junto com o seu endocrinologista. Excelente. O que mais que a gente tem? Vamos lá. Uma outra medicação é o análogo de GLP-1. O que é o GLP-1? Então, o GLP-1 é um hormônio que todos nós temos e que ele estimula o pâncreas a produzir insulina. Então, o pâncreas do paciente diabético não está preguiçoso? Então, esse remédio vai lá e estimula o pâncreas a produzir insulina. Então, deixa eu achar aqui o meu desenho do pâncreas. Pronto. Então, um dos locais que esse remédio vai agir é no pâncreas, estimulando o pâncreas. Olha lá, vamos acordar, vamos produzir insulina. Um outro local que esse remédio atua é no estômago. Ele retarda o esvaziamento do estômago. Então, a comida fica lá no estômago mais tempo e a pessoa tem uma saciedade prolongada. E isso é muito legal. E o outro local é o cérebro. Ótimo. O que esse remédio faz no cérebro? Uma coisa que todos nós gostamos. Ele diminui a fome, a agulha e a ansiedade. Então, ele diminui a voracidade em comer.
É porque a liraglutida, a gente já falou aqui no Consulta ao Doutor, mas a pauta era outra, a pauta era a obesidade. Eu lembro disso. Você lembra dele? Né? Então aqui nós estamos falando da liraglutida com um duplo benefício. Perfeito. Do controle da glicose e do emagrecimento. Legal que ele surgiu para o tratamento, o medicamento surgiu para o tratamento do diabetes, mas hoje já é aprovado aqui no Brasil a utilização para o tratamento e controle da obesidade também. Né? Muito importante isso que a Denise falou. Essa medicação, ela já tem comprovação de eficácia e de segurança para pacientes obesos ou com sobrepeso não diabéticos. Ao contrário do remédio que eu mostrei. Tá. O inibidor de SGLT2, ele é exclusivamente para pacientes diabéticos até o momento, né? Como uma consequência, a pessoa acaba eliminando essas calorias, mas precisa ser diabético para fazer o tratamento. Isso. Até nós estamos acreditando que vão vir outros estudos para ser usado para o obeso, mas por enquanto não. Então, a liraglutida, né? O que ela faz? Tudo isso que eu já mostrei. E como que é essa medicação? Porque o inibidor de SGLT2, ele é um comprimido a ser tomado todos os dias. O liraglutida não. O liraglutida é uma caneta que ela vem com aplicadores e que você, paciente, aplica em alguns locais que são permitidos, como na barriga, na região posterior do braço, na região superior do glúteo, né? Na coxa. Então eu vou mostrar até um slide dos locais de aplicação. Vou pedir para a Poli preparar nesse slide para mostrar pra gente como é que funciona, então, os locais de aplicação e como que pode usar a liraglutida. Estão tentando, Denise, desenvolver um análogo de GLP-1 que seja via oral, né? Porque esse remédio, ele é excelente, mas ele tem um inconveniente que algumas pessoas têm medo da agulha, medo, né? Porque a própria pessoa é que faz a picadinha. A própria pessoa. Eu trouxe até aqui, não sei se é possível a gente focar. Essa aqui é a canetinha da liraglutida, né? Então vocês estão vendo aqui, nós temos 3 doses dessa caneta. Tem a dose de 0,6, né? Tem a dose de 1,2 e tem a dose de 1,8, né? Então são 3 dosagens, é de muito fácil manuseio e o paciente, ele prepara a dose, geralmente nós começamos com 0,6, após 7 dias essa dose é ajustada para 1,2, podendo chegar até 1,8, né? E aí ele prepara, tem também o aplicador, né? O aplicador é a agulha em que a gente acopla nessa caneta e tem os locais de aplicação. Mas é muito tranquilo, o endocrinologista pode mostrar e até mesmo fazer a primeira vez com o paciente, né? Para ele ficar seguro. E vamos mostrar os locais de aplicação para a gente fixar. Vamos mostrar, Poli. Mostra pra gente, coloca na tela. A Poliana tá preparando ali pra gente, então, mostrar. Pode passar o próximo, Poli. Mais um que eu já mostrei a dose. Olha lá, gente. Então, né, Denise? Região abdominal, evitando a área do umbigo e volta dele. A região lateral da coxa. A região glútea, quadrante superior. E a face posterior do braço. E é muito importante, gente, que o paciente faça o rodízio dos locais de aplicação. Senão, se ele aplica todo dia no mesmo lugar, essa região vai ficando endurecida, forma tipo uma fibrose, tipo um calo. Então tem que rodiziar o local de aplicação. Doutora, são medicamentos, esses dois medicamentos que você contou aqui pra gente, de uso contínuo, a pessoa não vai parar, é pra tomar pra vida inteira? Ou aplicar a vida inteira? Provavelmente sim. Essa pergunta é muito interessante, Denise. Muitos pacientes perguntam no consultório: doutora, o meu diabetes tem cura? Então é possível curar o diabetes? Quando a glicose sobe no sangue, nós sabemos que 70% do pâncreas não funciona mais. E essa lesão é irreversível. Mas o paciente ainda tem 30% do pâncreas que está vivo. Então, se ele mudar o estilo de vida, se ele perder uma quantidade significativa de peso, mais ou menos uns 10 a 20% do peso, então, uma pessoa que pesa 100 quilos, emagrecer para 80 e fazer bastante atividade física, alimentação, é possível que ela tenha a remissão do diabetes, que a glicose fique controlada com alimentação, exercício e algum remédio. Mas nós não falamos em cura diante de um paciente com diabetes. A gente fala em controle e em remissão. Um exemplo, já viram pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Ele tinha diabetes, usava às vezes 4 remédios.
Aí ele opera, perde 20 quilos e para de usar os remédios. Por quê? Porque aqueles 30% do pâncreas que estava vivo, como ele emagreceu muito... Dão conta. Exatamente. Então, mas não vamos usar a palavra cura. Vamos usar a palavra controle e remissão. Então, a princípio, essas medicações são de uso contínuo, a não ser que haja alguma mudança, né? E tudo conversado com o endocrinologista, né? Perfeito. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. Deixa eu passar seus contatos e avisar você que está em casa. A doutora vai responder, ela vai passar respondendo as mensagens que estiverem públicas. Então tem que estar nos comentários ou na linha do tempo da nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Então deixe a sua mensagem lá nos comentários. Se você mandou a mensagem particular, a doutora não vai ter acesso. Então escreva nos comentários do post de hoje que você vai ter a sua pergunta respondida. A doutora tem mais uma palavrinha para dizer, mas eu já vou passar os contatos dela. O site www.doutorabreviado, então DRA Tassiane, com 2 S, alvarenga.com.br. Doutora, abreviado, DRA Tassiane Alvarenga.com.br. No Instagram, @TassianeAlvarenga, também fácil. Eu vou marcar a doutora na minha publicação de hoje. No Facebook, doutora Tassiane Alvarenga. Lembrando que a doutora é médica endocrinologista formada pela USP e veio aqui hoje exclusivamente, veio de Minas até São Paulo, exclusividade, para falar aqui no Consulta ao Doutor. Doutora, palavrinha aí para você comentar conosco. Bom, gente, então para eu finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade, Denise, e eu queria deixar uma mensagem para você, diabético ou pré-diabético, ou mesmo se você tem uma glicose totalmente normal. Nós temos, nos cuidados de estilo de vida, 4 pilares muito importantes. Então eu trouxe 4 bolinhas para exemplificar isso. Nós precisamos ter muita atenção sempre com a alimentação, com a atividade física, com as medicações corretas e, nesse caso, principalmente para o diabético. Então, ele precisa das medicações corretas para o caso dele. Ele precisa de um tratamento individualizado. E a 4ª bolinha é a parceria entre o médico e o paciente. Tudo funciona melhor se você e o seu médico estiverem em contato, se vocês tiverem tempo para uma consulta individualizada, personalizada, em que ele possa te apresentar as melhores medicações que existem para o tratamento do diabetes, para que ele possa te orientar a como ter um diabetes controlado e a evitar todas as complicações que nós mostramos. Então isso é totalmente possível. E eu estou aberta para responder as perguntas em todas as minhas redes sociais. E muito obrigada. Obrigada, doutora. Foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte outras vezes, que você tenha se sentido bem também de dar essa explanação aqui para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorou. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Informação, eu sempre falo, é a chave que abre todas as portas. Fiquem com Deus. A gente se vê na segunda-feira, ao vivo, às 3h35 da tarde. Aproveitem o final de semana, curtam bastante a família. Tchau.